Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós recebemos aqui no estúdio o vereador de Belo Horizonte, Matheus Simões, do Partido Novo. Muito bom dia para o senhor, vereador. Seja bem-vindo aqui à Rádio Super. Bom dia, Thalita. Bom dia, Adriana e os ouvintes. Bom dia, vereador. Vereador, o senhor foi coordenador da equipe de transição do governo Zema. Eu queria que o senhor comentasse para a gente a situação que a equipe do Zema encontrou no primeiro momento no Estado. A gente sabe que o Estado com uma calamidade financeira. E quais os principais desafios, na opinião do senhor, que o Zema enfrenta hoje? Bom, eu acho que a situação acaba se alterando muito desde que eu entrego a transição no final do mês de dezembro e o momento que nós vivemos hoje, especialmente por conta desse desastre que foi Brumadinho no mês de janeiro. Mas o cenário que eu encontrei comandando a transição durante 2 meses foi não só o de desastre financeiro, dessa falta de dinheiro para pagar as contas, mas também de um descuido, de um descaso das administrações anteriores, que fez com que esse problema não só crescesse, como tivesse um avanço muito perigoso. O governo Zema enfrenta hoje efetivamente o risco de, se não tomar as medidas de ajuste fiscal e financeiro do Estado ao longo dos próximos meses, terminar o mandato com um déficit de 100 bilhões de reais, que é o equivalente a um orçamento de um ano inteiro. Isso tudo porque foi se crescendo o número de servidores públicos e a forma de concessão de benefícios de uma maneira que já se sabia lá atrás que não teria dinheiro para pagar agora à frente. Então, volto a dizer, não é só crise financeira, é também um descuido com a informação. Agora, tem um problema novo para ser enfrentado, que é o fato de que o Estado ficou durante 30 dias cuidando da questão de Brumadinho e, portanto, agora no mês de março começa a ocorrer aquilo que a gente esperava acontecesse em fevereiro. Obviamente, Brumadinho ainda vai merecer muita atenção ao longo dos próximos meses, porque o que aconteceu lá não pode voltar a acontecer no Estado. Vereador, o senhor fala em tomar medidas corretas, para evitar um déficit de até 100 bilhões de reais. Mas quais medidas seriam essas? Nós precisamos necessariamente da reforma previdenciária. Ela tem que ser aprovada primeiro no governo federal para que a gente possa fazer aqui o ajuste. As pessoas às vezes não entendem isso, mas é porque o Estado mexe com a alíquota e a União mexe com o tempo de contribuição. Se a gente tiver que mexer aqui só com a alíquota e resolver o nosso problema do déficit mineiro, que é de 16 bilhões por ano, só com base em alíquota, a alíquota vai ficar impagável. Então a gente precisa que a União mexa na idade de aposentadoria e no tempo de contribuição e depois a gente faça só um ajuste nas alíquotas de contribuição. Então esse é uma primeira medida, mas nós precisamos também enxugar o Estado como um todo. Essa ideia de vender os carros, de reavaliar a estrutura geral do Estado, de tentar cortar benefícios, isso tudo faz parte de um processo de enxugamento da máquina que precisa custar menos. Não é possível manter o Estado custando o que ele custa, especialmente porque ele não está entregando o que precisa ser entregue, não está conseguindo entregar saúde, segurança e educação. Nós estamos vendo aí como é que está a situação. Os repasses para os municípios atrasados, prejudicando o funcionamento dos serviços públicos também em nível municipal. O governo Zema já pôs o pagamento dele em dia, mas o governo Pimentel deixou para trás quase 10 bilhões de reais em débitos com os municípios. Então tudo isso demanda um esforço de corte. As pessoas falam, vamos investir no quê? Nesse momento é hora de investir em corte, investir em gastar menos para que possa se pagar pelo menos o que se tem em aberto. Há uma previsão de quando esses repasses, até mesmo o pagamento dos servidores, isso tudo estará regularizado? Isso é fundamental até para o governo Zema também começar a poder andar, né, vereador? No caso dos municípios, os repasses já estão aí, de alguma forma, combinados com a MM desde que no mês de fevereiro os repasses começaram a ser feitos em dia. Assim que o governo conseguir aprovar a recuperação fiscal, ele tenta parcelar o mês de janeiro, que ficou em aberto por conta da forma como o Estado foi entregue, e no ano que vem ele já tenta começar a pagar os atrasados. Agora, pensar em colocar as contas todas em dia, vamos lembrar, tem 27 bilhões de reais que o governador Pimentel deixou sem pagar no final do ano aí de contratos vencidos. Além disso, nós temos o parcelamento do 13º salário e o parcelamento dos salários em 3 vezes ao longo do mês. É tarefa para meses, não é para semanas. Se vai ser no começo do próximo ano ou mais adiante um pouco, isso vai depender da velocidade com que o governo vai conseguir aprovar na Assembleia a recuperação fiscal. É por isso importante aí contar com o apoio dos deputados para que as coisas andem na velocidade e da forma como o Estado precisa. Como que está a articulação para ver esse projeto aprovado?
Os projetos vão ser apresentados ao longo dos próximos meses, mas eu tenho a confiança de que a Assembleia vai agir responsavelmente. A relação da Assembleia com o governo é uma boa relação, apesar de algumas críticas que acontecem, elas são naturais. O governo chega rompendo com uma série de tradições equivocadas. Basta ver aí esse processo seletivo que foi inaugurado agora para preenchimento das vagas de diretorias, superintendentes, subsecretários no estado, uma coisa absolutamente inovadora para o Brasil, mas que já é feita na maior parte do mundo. Não se escolher pessoas para ocupar cargos comissionados sem algum tipo de critério. Isso balança um pouco a estrutura política do Estado, que está acostumado com indicação política, sim, mas isso faz parte de um novo momento. Os políticos mineiros, como os brasileiros, vão ter que se acostumar com isso. O tempo da política do apadrinhamento tem que acabar, porque o Estado não dá conta de pagar por isso. Vereador, o Romeu Zema tem sido criticado por descumprir algumas promessas feitas em campanha. Por exemplo, em relação ao número de secretarias, que ele prometeu que teria apenas 9 e a redução de 21 foi apenas para 12 secretarias. Como que o senhor avalia? O senhor acha que o Zema prometeu na campanha sem saber ao certo o que ele encontraria no Estado caso ele fosse assumir? Olha só, interessante esse exemplo que você deu das secretarias. As secretarias não são em número de 9 exatamente porque o governador é um homem de diálogo e a sociedade, através dos seus mandatários, pressionou para que, por exemplo, nós tivéssemos uma Secretaria de Cultura. E o governador resolveu não impor a vontade dele, porque ele acha que a política é um processo de discussão e de diálogo. Se parecia tão importante para a sociedade manter uma Secretaria de Cultura, manter meio ambiente separada de agricultura, ele é um homem sensível o suficiente para saber que a vontade dele não deve ser a última. Ele é governador dos mineiros como um todo. Dialogar com esses mineiros todos faz parte do processo de governar, especialmente porque a Assembleia representa essa pluralidade de opiniões sobre como o Estado deve ser conduzido. Então, há alguns pontos em que talvez o que foi dito na campanha não corresponda exatamente ao que está sendo praticado, mas eu desafio quem me aponte alguma inconsistência em princípios, em valores. Porque o que nós temos não são 9, são 12. Nós saímos de 22, então ainda assim é uma redução de 10 secretarias. Nós estamos falando do enxugamento da máquina como um todo. Continua aí o enxugamento sendo feito. Essa semana eu achei muito curioso que algumas pessoas estavam criticando o processo seletivo, dizendo que ele ia irritar os deputados. E outras pessoas estavam criticando, dizendo que algumas vagas poderiam, ao final, ter a consulta dos deputados para serem preenchidas. Veja como é que é inconsistente até a crítica. Ouvir um deputado a respeito de uma nomeação, depois que eu já fiz um processo seletivo e tenho 3 nomes selecionados, habilitados para uma função, não é pecado nenhum. Os deputados foram eleitos pela população num determinado local, ninguém melhor do que eles para dizer quem são as pessoas que vivem e trabalham por ali. Agora, por outro lado, achar que o deputado pode escolher também do bolso dele quem ele quer colocar numa vaga é um equívoco. Nós temos que entender que a política mudou e a política do diálogo também é importante. Me parece que a política da força, e ela tem sido testada no Brasil, na esfera federal, em vários momentos, não só agora nesse governo, como em governos anteriores, é uma política pior. A política do diálogo do governador Romeu Zema, que significa em alguns momentos ter de discutir publicamente questões para as quais ele tinha uma solução, mas aparentemente os deputados têm outra, é uma virtude. Isso não é na minha forma de ver a política um demérito de forma alguma. Agora, vereador, lá no início, o presidente nacional do partido, João Amoedo, disse que o Conselho Nacional do partido iria auxiliar, né, no governo Zema. Eu queria saber se de alguma forma isso tem acontecido, de que forma a interferência, né, do Conselho Nacional do partido, e se inclusive tem algum tipo de interferência na nomeação de secretários, por exemplo. Vamos lá, o Novo tem no seu estatuto a previsão de um departamento departamento de apoio ao mandatário. É o mesmo departamento que acompanhou o meu mandato durante os primeiros 2 anos, que acompanhou o mandato dos deputados e acompanha, obviamente, o mandato do governador Romeu Zema. Mesmo antes de a gente iniciar o governo, o Diretório Nacional e Estadual estavam presentes continuamente com o governador para discutir os procedimentos de formação desse novo governo. Eles participaram ativamente dos processos seletivos no sentido de identificar quem eram as empresas ou entidades que iam nos ajudar. Estiveram presentes em Belo Horizonte diversas vezes e o presidente nacional do partido, João Amoedo, continua vindo periodicamente a Belo Horizonte, como outros membros do Diretório Nacional. Acho que isso é mais do que natural. Para nós do Novo é importante que o governo e os seus
eleitos, deputados ou vereadores, cumpram estritamente aquilo que assumiram como compromisso partidário, ou seja, fazer com que o Estado prejudique menos o indivíduo, seja cada vez menor e tenha compromisso com critérios de honestidade e ética no trato do dinheiro público. Então, esse acompanhamento tem sido feito e tenho certeza que continuará sendo feito. Agora, não é uma participação policialesca, é uma participação construtiva. O diretor nacional vem a Belo Horizonte para reuniões com o governador, como vinha também na minha época como vereador. Eu até brincava que depois que tivesse deputados, eles iam parar de prestar atenção em mim, que afinal de contas, só um vereador numa cidade, o nacional não ia ter tempo para mim. Mas eles continuam me acompanhando. Hoje mesmo, o Departamento de Acompanhamento do Mandatário está em Belo Horizonte para tratar com os legisladores, com os parlamentares, e eu vou ter reunião com eles ao longo da tarde, depois da minha sessão na Câmara. Então, isso faz parte da estrutura do Novo. Para o Novo, político solto, que não tem compromissos ideológicos com valores, com padrões éticos de comportamento, não serve para estar na estrutura do partido. Nós estamos conversando com o vereador de Belo Horizonte, Matheus Simões, do Partido Novo, e a gente está caminhando já para o fim da entrevista, vereador, mas ainda dá tempo de mais uma perguntinha para o senhor. O governador de Minas, o Zema, pediu à Assembleia Legislativa de Minas ontem para suspender o projeto de lei que previa a isenção de impostos sobre os repasses compensatórios feitos pela mineradora Vale aos atingidos lá pela barragem de Brumadinho. Ele quer cobrar da Vale. Qual que é a avaliação do senhor em relação a esse pedido do governador Romeu Zema? Olha, eu não conversei com o governador sobre isso, mas eu não vejo nenhum motivo para que o governo facilite a vida da Vale do Rio Doce nesse momento. A companhia Vale é responsável pelo que aconteceu em Brumadinho. E se ela pretende amenizar a sua responsabilidade fazendo uma doação em favor das famílias, ela tem de pagar por essa doação, porque há tributos que por lei incidem sobre essa doação. Não há nenhum motivo para tentar arrefecer, amortecer a vida da Vale. Então, acho que anda muito bem a decisão do governador, porque eu não consigo encontrar uma única justificativa para que a Vale seja dispensada de pagar um tributo que todos os outros mineiros, empresas, pessoas físicas ou jurídicas têm de pagar quando fazem alguma doação. Ela tem de responder por aquilo que é da responsabilidade da conta legal dela. Conversamos com o vereador de Belo Horizonte, Matheus Simões, do Partido Novo. Eu queria agradecer a entrevista do senhor. Seja sempre bem-vindo aqui. Sempre às ordens, Thalita e Adriana. Muito obrigado e um bom dia para vocês e para os ouvintes. Ótimo dia para o senhor também. Agora 8h.